Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana animada com vitória do Vasco no fim de semana. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Copie o link e joga nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook e siga a gente nas redes sociais. É o mesmo endereço, @avascaínos, Twitter, Facebook e também no Instagram. E como eu disse, o Vasco venceu ontem a equipe do Audax por 1-0, jogo realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Com a vitória, o Vasco chega agora aos 19 pontos e fica muito perto dessa classificação. Só não consegue a classificação porque essa oitava rodada da Taça Guanabara ainda faltam 2 jogos e um deles é importante para o Vasco conseguir essa classificação de forma matemática. Hoje, às 3h30 da tarde, vão se enfrentar Resende e Boa Vista. E o Resende tem 2 jogos a menos que o Vasco, ou seja, faltam 5 jogos para encerrar a participação na Taça Guanabara. Como ainda tem 5 pontos, ele vencendo os 5 jogos, passaria o Vasco na tabela. E aí a gente espera que hoje, se o Resende não vencer, aí sim o Vasco garante a classificação matemática para as semifinais, mas essa classificação está virtualmente já praticamente conquistada. E o Vasco no jogo de ontem conseguiu essa vitória por 1-0 contra o Audax com o gol do atacante Raniel. Depois de cruzamento para a área do Gabriel Peck, o John Sanches de cabeça fez a assistência e o Raniel colocou no fundo do barbante. Vasco 1-0. E agora o próprio Raniel, que é um dos artilheiros da competição com 5 gols, fala desse momento dele com a camisa do Vasco. Estou muito feliz, como eu falei, o início de ano surpreendente, né? Eu me dediquei muito para isso estar acontecendo e poder estar ajudando o Vasco, né, que é o mais importante. Então, só agradecer a Deus por essa grande fase e pela essa grande fase do Vasco também nesse início. Já o técnico Zé Ricardo faz uma análise sobre a partida e também a escolha inicial dele de começar a partida com 5 jogadores na defesa, 2 laterais e 3 zagueiros, além, é claro, da mudança que ele fez no intervalo, tirando o Luiz Cangá e colocando o John Sanches. Ele explica tudo isso agora para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Como eu já falei algumas vezes, o Vasco quer encontrar mais de uma maneira de jogar. Nós enxergamos a possibilidade de hoje. Na verdade, esperávamos que, junto com o Carlinhos, jogasse o Misael ou o Anderson Lessa. E como o Audax apostou com apenas um jogador à frente, nós tínhamos 3 zagueiros para um marcador apenas, né? E como a gente acabou tendo o Luiz tomando um cartão amarelo, entendia que era a possibilidade de voltar com a linha de 4, não porque o Luiz não tivesse funcionado, ou alguns zagueiros não tivessem funcionado, ou o esquema não tivesse funcionado, mas pelo fato exclusivamente a gente ter um canto só pressionando nossos zagueiros, a gente perdendo um jogador no setor de meio de campo. Então a entrada do John foi nesse sentido, para que a gente pudesse ter mais opções de linha de passe no meio de campo e também canais no setor de ataque, né? Então, dessa forma, a gente entendia que podia estar mais próximo do gol e mais organizado, com mais opções para os homens que estavam atrás. Eu acho que isso aí acabou acontecendo. John entrou bem, acabou dando uma assistência para o gol. Você tem razão, nós fizemos a marcação baixa com 5 homens, exatamente porque achávamos que eles vinham com 2 atacantes de referência, além dos 2 atacantes de lado. Então, de uma forma geral, a gente fez os nossos 3 homens de meia se movimentar bastante e isso acabou dando espaço para a equipe do Audax. Mas ainda bem que eles entenderam a troca e foram bem. Acredito que no segundo tempo a gente fez o gol, tivemos bola na trave, poderíamos ter matado no contra-ataque com o Figueiredo, com o Getúlio. Quem também analisa essa vitória do Vasco para cima do Audax por 1-0 é ele, Jean Faísca. E aí, Jean, o que você achou dessa vitória do Vasco magrinha, mas importante para a competição? Conta pra gente. Salve Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. E o Vasco carimbou a sua classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Venceu ontem a equipe do Audax por 1-0. Mesmo com uma série de desfalques, o placar positivo foi o que ficou no final dessa jornada. O Vasco, que começou com uma formação que eu confesso que eu não entendi. O técnico Zé Ricardo armou uma linha de 5 lá atrás,
trouxe na coletiva a informação que estava preocupado com o ataque do Audax. Eu até acho que toda a preocupação é válida, mas uma linha de 5, depois mais uma linha de 3 e lá na frente apenas o Raniel e o MT, eu achei muito pouco. Eu acho que durante o primeiro tempo ele já poderia ter alterado essa formação. O Galarça jogando como um volante pelo lado direito também não deu certo. Acabou ficando uma equipe muito engessada, uma equipe muito previsível, que quase não teve oportunidade de gol. No intervalo, ele faz alteração, desmancha os 3 zagueiros, saca o Kangá, coloca o John Sanches para ser um extrema do Vasco, e o Vasco consegue chegar à vitória numa jogada do Peck, que acha o John Sanches pela ponta esquerda, cabeceia e o Raniel acaba fazendo o gol. Eu entendo que Campeonato Carioca é para fazer testes. Agora, 45 minutos com a equipe da mesma maneira engessada, eu achei que foi um pouco demais. E quando eu falo um pouco demais, não é questão de você já alterar no primeiro tempo, sacar um jogador. Por que não ontem? Desmancha essa linha de 5, coloca o Everton um pouquinho mais espetado, tira o MT do lado direito, coloca para o lado esquerdo, entendeu? Pode mexer com as peças dentro do jogo sem que para isso seja necessário uma alteração. Agora, para o próximo confronto aí contra o Fluminense semana que vem, voltam vários jogadores, eu acho que o elenco do Vasco fica mais encorpado e daí sim a gente vai poder ter uma ideia qual é a cara desse Vasco de 2022. Valeu, galera! E mais uma vez, a defesa do Vasco sai de campo sem levar gols. Um dos grandes responsáveis, pelo menos na partida de ontem, foi o goleiro Thiago Rodrigues. Teve uma grande atuação, inclusive saiu ovacionado pela torcida do Vasco que esteve presente no estádio Rolim de Oliveira. E o goleiro Thiago Rodrigues fala agora nesse Bom Dia Gigante sobre essa relação que ele começa a ter com a galera vascaína. Acho que a parte boa é isso. Nós faz futebol, não é o dinheiro é consequência, o resto é consequência. Nós só é futebol pra eles, velho. E quando eles fazem essa festa e você tem esse retorno, cara, não tem dinheiro nenhum que pague isso aí, cara. Seu nome sendo gritado, esse apoio que vem das arquibancadas aí pra nós, pro time inteiro, cara, isso daí eu acho que a essência do futebol é pra eles. Nós tivemos a pandemia em tempo difícil, hoje nós ficamos longe do nosso torcedor, né? E quando você entra no estádio, que você vê a arquibancada vazia ali, cara, você vê realmente que o futebol, a essência dele é pro torcedor. Quando você vê eles aqui abraçando, gritando seu nome, isso pra mim é muito gratificante. E agora aquele quadro que não pode faltar, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o Vasco volta a campo agora no sábado, às 5 da tarde, contra o Fluminense no Engenhão, pela 9ª rodada da Taça Guanabara. O time folga hoje, mas volta a treinar na terça-feira pela manhã e terá ainda a apresentação oficial do zagueiro Juan Quinteiro, colombiano, que veio do Fortaleza. Já na quarta-feira, o time treina à tarde e aí sim terá a apresentação do meia Luiz Henrique, que também veio do tricolor cearense. E olha, uma informação importante, você está vendo imagens na tela, mais uma loja gigante da Colina inaugurada aqui no estado do Rio de Janeiro. Agora foi na cidade de Nova Friburgo, na minha Nova Friburgo, lá no Shopping Cadima, no centro da cidade. Todo mundo que mora aqui em Nova Friburgo e nas redondezas pode ir lá frequentar a loja porque tá muito bacana. Estive lá fazendo essas imagens aí no sábado na inauguração dessa loja, que ficou muito bacana. E outra informação importante, um convite para você. Hoje, às 7h30 da noite, vai ter a nossa tradicional live de segunda-feira e com um convidado super especial. O técnico Zé Ricardo vai estar presente, participando com a gente da live, respondendo todas as perguntas. Então você faz o seguinte, anota na agenda, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos, essa live com o técnico Zé Ricardo. Mande sua pergunta através aqui do comentário para a gente fazer ao treinador do Vasco, técnico Zé Ricardo. Importante demais a sua participação. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E por falar no técnico Zé Ricardo, nosso convidado da tradicional live de segunda-feira, hoje às 7h30, ele vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante.
Primeiro, ele respondeu a minha pergunta na coletiva de imprensa. Na verdade, foram duas perguntas. A primeira sobre o posicionamento de Gabriel Pec, se ele pode ser, por exemplo, utilizado como meia na vaga de uma eventual falta do Nenê. E a outra situação é que eu perguntei a ele se ele sabe responder qual é a real posição de Matias Galarça, MT e Laranjeira. Confere só a resposta de Zé Ricardo. Realmente o PEC ele gosta de fazer também a função, mas pela carência que a gente sabe do homem gelado que nós não temos, né? Entendemos que ele consegue fazer essa função também pelo lado, tá indo bem nesse início de temporada. Hoje, com a ausência do Nenê e também do Bruno Nazário, que a princípio a gente tinha pensado para colocar naquela posição, nós pensamos em trabalhar com o PEC por ali, mas entendemos também que poderíamos perder as ações de lado do campo. Entendíamos que ora o Raniel, ora o Matheus Nunes poderia fazer a função por dentro, né? Sobre a questão dos meninos, né? O Gabriel Pec, eu acho que é um jogador versátil, pode jogar dos dois lados do campo e também no meio. O Galarza, eu vejo ele como um segundo volante numa plataforma como hoje, fazendo ele sair um pouquinho mais para preencher o lado esquerdo do campo. E o João Laranjeira é um jogador que teve a sua melhor forma, na melhor condição nas categorias menores, né? Inclusive com conquista de títulos nacionais, jogando como um segundo atacante, ou então vindo de trás também, caso seja um jogo com duas linhas de 4, né? Um 4-1-4-1, 4-3-3, ele jogando por dentro também. Então, eu entendo que essa versatilidade deles acaba dando para a gente algumas outras opções. O entendimento de jogo, para mim, hoje é o mais importante, né? A gente vê jogadores surgindo na base numa posição e acabando se fixando em outras posições. O dia a dia é dinâmico, quem vai se adaptando melhor às posições e às funções que a gente estabelece para eles acabam se estabelecendo por ali. E a segunda é importante e olha, preste atenção no que vai falar o técnico Zé Ricardo. Ele responde sobre a questão do elenco do Vasco e se possíveis reforços ainda para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Preste atenção, porque a resposta é importante. Olha, para o estadual a gente ainda está trabalhando aí, a direção tem trabalhado bastante para encontrar pelo menos mais um homem de velocidade que possa trabalhar nos lados do campo, mas entendemos que assim que acabar o estadual, os estaduais, outras oportunidades vão acabar surgindo. A Série B é bastante longa, a temporada é de muitos jogos e certamente a gente vai estar atento para opções que nós possamos trazer para o nosso elenco. Mas com bastante calma, como eu sempre falo, atletas têm que estar com compromisso com o Vasco da Gama. Uma coisa que eu posso garantir para você e para toda a torcida vascaína, esse grupo é um grupo de homens verdadeiramente com todas as letras, porque eles têm se dedicado de corpo e alma 100% dentro do trabalho do dia a dia, vivem o Vasco da Gama, gostam de estar junto, gostam de chegar cedo ao trabalho, acaba o treino, ficam muitos deles conversando, buscando conhecer um pouco mais do dia a dia do Vasco da Gama. Então, acho que a gente está formando uma equipe muito forte, principalmente de cabeça, e um grupo que certamente vai dar alegrias para a torcida do Vasco, né? Então, possíveis reforços devem acontecer, mas sempre com critério e dentro daquilo que o Vasco pode oferecer e cumprir. É isso, torcedor. O Vasco não está com o elenco fechado e deve sim ir ao mercado, principalmente após os estaduais, para contratar para posições específicas no elenco que está faltando. Por exemplo, atacantes de velocidade, como disse o próprio Zé Ricardo nas duas respostas que deu aqui nesse Bom Dia Gigante. É importante, o Vasco está verificando essa situação no mercado e pode sim trazer jogadores para essas posições e outras também, dependendo de como ele avalia o elenco do Vasco. Para você saber mais detalhes, acompanhe hoje a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. O técnico Zé Ricardo vai participar ao vivo aqui com a gente. Então é importante deixar a sua pergunta aqui para a gente trocar uma ideia e também passar para o treinador.
Grande abraço, ótima segunda-feira. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite, mas também tem o nosso segundo canal. Você ainda não conhece o segundo canal, Ave Mais? O card está passando aqui em cima. Depois você corre lá para assistir o Flávio Dias com uma situação muito importante ligada ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e também compartilhe e siga a gente nas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Ótima segunda-feira, a gente se vê 7h30 da noite aqui no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera!